Como é que você vê que ajuste hoje estratégico as empresas têm que fazer, as empresas multinacional com esse cenário, setores de logística que você trabalha? Que conselho você daria para os empresários e para as empresas globais diante desse cenário? Se tem o que fazer e o que fazer? Implementar a área, por exemplo, essa implementação desse, eh CTO, né? CTO estratégico para poder fazer a leitura de tudo que está acontecendo, né, porque é muito complicado você ter isso só na mão de um técnico ou de um terceiro dentro de um. Sim. Isso tem um impacto de caixa econômico que precisa alguém liderar isso aí. Como é que ajustes estratégicos você acha que as multinacionais devem começar a pensar? De novo, questões geopolíticas devem ser tratadas como agenda estratégica da empresa, Uhum, né? Você vai buscar novos fornecedores. Você vai dar preferência para aquele fornecedor que está localizado num país que tem um acordo internacional com o Brasil, por exemplo, uhum. tá? Porque você vai ter uma redução de custo, uma redução tributária, etc. Uma preferência por fornecedores mais próximos, talvez, por uma questão de redução de transporte, né, etc. Hoje, né, eu trabalho numa empresa, né, que é algo super interessante, né, faz muito parte daquele propósito que eu comentei no começo aqui do nosso bate-papo, tá. Uhum. Eu trabalho numa empresa de marketplace B2B, que é a Junpro, tá. E o que que nós fazemos ali, né? Nós importamos produtos da China, temos uma plataforma digital com 18 milhões de produtos cadastrados, importamos produtos da China, né, e, entregamos o produto na porta da empresa que faz a aquisição através da nossa plataforma, tá. Então a gente faz todo o processo de logística, antes da logística, né, o processo de buscar um fornecedor, customizar o produto já pode vir com a marca da empresa, etcétera, tá. E o que que a gente considera nisso, né? Uma série de fatores, a questão de origem, né. Tem produtos, tá, que estão sujeitos a antidumping, né, então a gente já começa a buscar outras alternativas que não seja a China para você não pagar o antidumping, né, que é uma sobretaxa para produtos que podem ser prejudiciais à indústria local, tá. Então, você tem que sempre buscar realmente ficar de olho em questões geopolíticas, buscar alternativas, fornecedores, que tenham impacto menor em termos de custo, seja por conta de um acordo internacional ou pela proximidade, né, com o Brasil, porque se você realmente não fizesse essa análise, você dificilmente vai conseguir manter, né, a sua margem, vai conseguir trazer uma operação com baixo custo e principalmente com baixo risco. Você vê que o compliance aduaneiro e a logística, elas se tornam mais crítico diante desse cenário, pensando aqui em Brasil. Sem dúvidas, sem dúvidas. A área de trade compliance, né, que é o compliance aduaneiro, ela tem que estar muito bem conectada com a logística, tá. Eh, Você não pode tomar qualquer decisão operacional sem antes ter essa avaliação por um profissional de trade compliance. Por quê? Você precisa confirmar se você está classificando corretamente o produto, se você está considerando todas as alternativas que reduzem o custo da operação, né, se você não está sujeito a uma sanção econômica, tá? Se o produto não tem, por exemplo, antidumping, que acaba inviabilizando a importação daquele produto, né? Então a logística, ela só tem que, operar, né, ou operacionalizar aquilo que é definido, já revisado pela área de trade compliance. Nós não podemos montar um projeto de importação ou exportação se não tiver essa análise de conformidade aduaneira, tá? As penalidades que nós temos, Rodrigo, na área aduaneira é algo absurdo, tá? Se for constatada uma fraude, por exemplo, as multas que você recebe praticamente inviabiliza a continuidade do negócio, tá? Você praticamente fecha as portas da sua empresa e não volta mais a operar, tá? Você pode ter situações graves, por exemplo, de você ter o bloqueio do seu radar, que é a autorização que você tem para importar ou exportar aqui no Brasil, e você fica um tempão sem poder executar nenhuma operação de importação e exportação. Então, você imagina para uma empresa que depende, né, de fornecedores estrangeiros, se tiver o seu radar bloqueado e você não conseguir mais realizar importações, tá? Então, realmente, a área de Customs Trade Compliance é uma área que ainda tem poucos profissionais especialistas, é uma oportunidade muito grande para quem quer se destacar na área de comércio exterior, né. Recomendo realmente, buscar treinamentos nessa área, aprender legislação, aprender, quais são os riscos e oportunidades que a área de comércio exterior tem, porque realmente, existem pouquíssimos profissionais preparados para esse tipo de atividade. Se a gente for, deixa eu colocar aqui rapidinho aqui. Uhum.
Se a gente for fazer um olhar agora prospectivo de futuro, né? Como você enxerga o futuro do comércio global nos próximos 5 anos, diante desta onda de protecionismo, tarifas? Tá. Você precisa buscar parceiros, especializados e conhecimento técnico, tá, para que você possa sobreviver esse momento de incerteza de uma forma super tranquila, né. Hoje é basicamente o papel que nós fazemos lá, né, hoje eu trabalho na Jompro como facilitador de importações, né. Então não é fácil você trazer um produto da China. Ainda mais as empresas, né, que hoje estão começando a importar, tem muita dificuldade realmente, né, de identificar quais são os custos atrelados à operação, quais são os riscos, etcéteras, etcétera. Então é importante realmente ter parceiros que possam facilitar a operação para você e principalmente garantir que você faça a coisa certa, tá. Que às vezes você encontra parceiros que encontram uma operação que pode ser realizada de uma forma mais barata, mas com risco absurdo. Hoje, a Receita Federal, a aduana, tem uma tecnologia muito avançada para poder evitar, né, que você tenha fraudes, que você tente, né, recolher o imposto de forma indevida, ou classificar um produto com outra classificação fiscal, justamente para pagar um imposto reduzido. Então hoje, esse tipo de prática que no passado era muito comum, hoje é muito perigoso, né, e a Receita Federal pega isso de uma forma muito fácil. Então tenha parceiros confiáveis, com grande reputação, que esse é o grande segredo para você sobreviver esse momento de incerteza no comércio exterior. Então, por exemplo, hoje nós acompanhamos toda a questão geopolítica, então qualquer alteração que tenha, o cliente fica ciente disso, né, e essa empresa de facilitação de importação, ela se responsabiliza por tudo aquilo que é relacionado ao processo de trazida de produtos ao Brasil. Em relação ao Brasil, em termos de mapa mundial, né? Que oportunidades estratégicas você vê hoje que o Brasil pode aproveitar para se posicionar melhor em termos de comércio internacional? Tá. É engraçado, né, essa história eu conto desde que eu comecei a trabalhar em comércio exterior, né, e nada muda, tá. O Brasil é um grande exportador de produto de baixo valor agregado. De tudo que é importado e exportado no mundo, Rodrigo, apenas 1,3% é a representatividade do Brasil. Então se o Brasil sumir do mapa, para fins de comércio exterior ninguém vai nem perceber, porque a gente só é responsável por 1,3% de tudo que é importado ou exportado no mundo. O que o Brasil precisa é começar a exportar produtos de alto valor agregado, tá. Não adianta nada exportar um café verde em grão e depois importar o café pronto para o café industrializado, pronto para ser consumido, né. Ou você realmente deixa o dinheiro lá fora, sendo que você poderia desenvolver indústria local e exportar um produto de alto valor agregado, tá. Então ainda falta essa questão dessa, é cultural mesmo, né, de você exportar produto de valor agregado e não commodities, né, que realmente não trazem tanto benefício assim para a balança comercial, né. O Brasil ainda é um país superavitário, mas teria condições de ser muito mais superavitário se exportasse produto de valor agregado e com uma participação, uma representatividade muito maior no comércio internacional. Vamos conversar com o público um pouquinho agora. Perguntas da audiência. Hum. Isso, muitas aqui, eu vou tentar ler 5 aqui. Lucas Andrade, de São Paulo. Daniel, essas tarifas dos Estados Unidos podem gerar um movimento de guerra comercial semelhante ao que vimos entre Estados Unidos e China? Essa é uma pergunta. O Brasil corre risco de ser usado como peça nesse tabuleiro? Ótima pergunta, tá. O risco sempre existe, né, mas eu não vejo realmente uma grande vontade, tá, do Trump, né, de impor, né, ou de levar adiante essa guerra tarifária tão pesada, né. O que está acontecendo ali é realmente uma questão de ego, uma questão política, né. Então, risco sim existe, tá, mas não vejo como algo tão forte, né, como houve, por exemplo, entre Estados Unidos e China, né. Eh e também, assim, esse risco de tornar uma guerra física, eu acho pouco provável, né, entre Brasil e Estados Unidos, até porque não é algo que é a prioridade do Trump nesse momento, tá. É uma guerra muito mais política, tá, do que econômica. Então, se em algum momento essa questão, né, esse desentendimento político entre os 2 países for, encontrar uma solução, sem dúvida a questão do tarifaço aplicado ao Brasil vai ser repensado.
Vou falar Mariana Costa, de Belo Horizonte. Quais os setores do Brasil você acredita que podem até se beneficiar dessas tarifas americanas? Existe alguma janela de oportunidade escondida nesse cenário? Bom, os setores que mais foram prejudicados foram aqueles que eu citei, né, agroindústria de carne, setor têxtil, eh, máquinas agrícolas, materiais elétricos, etcétera, tá. Mas ao mesmo tempo eu entendo que a longo prazo ou a médio prazo, esses setores também podem se beneficiar. Por quê? Eu acredito muito, tá, que essa questão do tarifaço vai ser revista em breve, né, que vai, ser encontrada uma solução política entre os 2 países, tá. Hoje nós estamos buscando alternativas aos Estados Unidos, então já abrimos mercado na China, né, abrimos mercado na Índia e vários outros países que passaram a consumir esses produtos que antigamente era exportado quase que exclusivamente para os Estados Unidos, tá. Se a questão do tarifaço é revista, os Estados Unidos volta a comprar esses produtos brasileiros na mesma proporção. E nós vamos conquistar outros mercados que passamos, né, a ter obrigatoriedade de buscar, justamente porque a gente perdeu, né, aquela zona de conforto com os Estados Unidos. Então a gente volta à situação de normalidade com os Estados Unidos e a abertura de novos